Olá, tudo bem? Que alegria poder encontrar aqui você mais uma vez. Quero desejar desde já um excelente dia para você e para toda a sua família. Que maravilha! Então, gostaria nesse momento de mandar um abraço para algumas pessoas aqui que a gente tem esse carinho e que essas pessoas também têm esse carinho para conosco. Com certeza essa interatividade aqui é muito importante e faz muito bem para todos nós. Quero mandar um abraço para o Wilson em Montes Claros. Nós estivemos juntos na semana passada, Wilson, cantando a missa, realmente um momento de espiritualidade muito positivo. Obrigado aí por sua amizade, por sempre nos acompanhar também. Quero aqui lembrar e até fazer um agradecimento, além de mandar aquele abraço caloroso para a Ivone Brandão, em Bocaiúva. Ivone, que é nossa parceira no Concep, e que essa semana a Ivone ela trouxe um presente para mim. Ela foi a Belo Horizonte, participou lá de um curso, trouxe esses 2 livros para mim, que agora eu vou ler com muito carinho, vou prestar bastante atenção, viu, Ivone? Muito obrigado mesmo pelos livros. Obrigado por lembrar, por essa consideração para comigo, para com a minha pessoa. E quero mandar um abraço caloroso à minha mãe, Maria Geralda, lá em Curvelo. Até porque nós estamos aqui no Dia das Mães. Olha só que maravilha. Obrigado, mãe, minha mãe, por tudo que a senhora fez e ainda faz por mim, em todos os momentos da minha vida, para mim e, é claro, para os meus irmãos, o Luiz Fernando, a Bárbara. E vou mandar um abraço para todas as mamães, todas as mães, nesse dia tão especial, para essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que ela deve ser amada, louvada sempre, sempre, sempre. É porque sem ela, com certeza, nós não estaríamos aqui, de jeito nenhum. E já agora, mudando de assunto, gostaria de tratar, já que, com certeza, também eu estou um pouco ansioso para abraçar, para encontrar a minha mãe. Muitos de vocês também que estão nos acompanhando, claro, aqueles que têm a sua mãe aqui, mas aqueles que não têm, eles possam abraçá-la em sentimento, em lembranças, por tudo que essa mãe fez um dia para você. Então, quando a gente fala disso, desse sentimento, desse anseio, dessa ansiedade, eu gostaria de falar um pouco de algo que eu vivenciei esta semana e pode nos trazer aqui algum aprendizado, algum ensinamento, às vezes até tirar algumas dúvidas aqui para nós. E nos últimos dias eu estava com um colega, um amigo, e ele chegou para mim e começou a falar. Só que eu estranhei porque ele chegou e ele chegou um pouco assim de cabeça baixa. Percebi que ele estava com uma fala, uma expressão um pouco insegura, uma fala um pouco trêmula. E também, enquanto eu o ouvia, percebi também que ele estava com os olhos avermelhados, lacrimejando, a expressão do rosto um pouco avermelhada. E achei aquilo estranho, é claro, é estranho para qualquer um de nós, que começa a prestar atenção em alguém que está falando para você e você percebe, essa pessoa realmente, ela não está no seu sentido normal, ela não está bem, não estava bem. Percebi isso imediatamente. E a partir daí, nós começamos a falar e ela trouxe realmente para mim, ela se abriu, ela até chegou para mim, falou: Michael, eu estou falando com você, eu vim aqui, quero me abrir até um pouco, te conheço, sei como você também vê e trata essas questões. Então, ele veio falando para mim e eu compreendi
na verdade, ele demonstrou que ele estava ali realmente um pouco ansioso, demonstrando uma ansiedade. Ao mesmo tempo, parecia que ele estava com medo de algo. E assim, ele ficou, né, daquela forma, falando, trazendo as suas angústias naquele momento. E eu comecei a falar para ele: olha, na verdade, né, eu sei como é isso, é um momento que com certeza você está vivendo, mas você pode lidar com isso, sim, você pode lidar com isso de diversas maneiras. E ele trouxe essa questão, eu comecei a perceber isso, e quando a gente começa a falar isso, falar sobre esse assunto, falar de ansiedade, a gente percebe que muitos de nós temos isso no dia a dia. Na verdade, a ansiedade, ela é algo normal, uma resposta normal do nosso organismo, uma resposta do nosso corpo a algumas situações. Podem ser situações apreensivas, situações estressantes, situações que às vezes te trazem, né, aquela tensão em algum momento. Contudo, o problema é quando isso foge àquele momento, àquela normalidade, aquele total equilíbrio, e isso começa a perdurar por muito tempo ou até por mais dias. Com certeza, quando isso se torna algo mais crônico, isso perdura, aí sim, realmente há que se ter um tratamento com um especialista, claro. Mas naquele momento, eu já estou com esse amigo, conversando com ele já há alguns dias, então com certeza a gente percebe que aquilo lá não era normal para o que eu estava vivenciando. Então, comecei a falar para ele, conversar com ele e explicar: olha, na verdade, você está fazendo o que tem que ser feito mesmo. Nessa situação, quando a gente começa a sentir isso, essa angústia, na verdade, a ansiedade, ela pode ser traduzida como uma angústia. Você está ali naquele sentimento, talvez no medo. E o que ele trouxe para mim? Na verdade, eu estava numa transição, eu tinha acabado de mudar de um serviço para um outro, de um emprego para um outro, de uma empresa para outra, e ele então estava naquele sentimento de insegurança. Isso é comum. Nós, quando vivenciamos essas situações novas na nossa vida, com certeza nós vivenciamos, a gente acaba realmente tendo esses sentimentos, essas sensações. Muitas vezes o ser humano, ele tem medo do novo, naturalmente. É como se isso fosse, poderíamos aqui exemplificar, você, por exemplo, em algum momento, você quando está no escuro, algumas pessoas quando estão no escuro, por exemplo, se você agora quiser, você fechar os olhos, você vai compreender, dependendo de onde você está, ou você apagar a luz de onde você estiver, você vai ver que você vai ficar numa situação que não quer. Você tende a não sair do lugar, você tende a se desequilibrar, né? Você começa agora a ficar totalmente inseguro com essa situação, porque você não sabe como agir diante disso. Você não sabe como agir diante disso. Então, na verdade, essa ansiedade, essa angústia, tem muito a ver com isso, de a gente não saber agir em momentos novos, em situações diferentes que fogem realmente à nossa rotina. E nessa hora que a gente tem que parar, talvez assim, quando a gente está nesse momento, com essa sensação, nós devemos parar um pouquinho, procurar respirar fundo, buscar isso. Inspirar, expirar, buscar o ar, soltar o ar, para que você possa restabelecer aquele equilíbrio do seu corpo, porque quando nós estamos com esse sentimento, com essa sensação de ansiedade, a gente acaba liberando no nosso organismo adrenalina. Realmente porque o nosso corpo fica atento, o nosso corpo fica tenso, ele fica apreensivo, demonstra realmente esse medo. Agora não sei o que fazer, não sei em que eu tenho que me apegar, em que eu tenho que me apoiar. Então, nesse momento, interessante, que eu até conversei com ele, falei, nossa, realmente, fazer atividade física vai ser bom para você, com certeza liberar a energia, porque também quando nós fazemos uma atividade física, isso é algo, pode ser orientado a todos nós liberamos no nosso corpo algumas substâncias, alguns
hormônios que podem realmente contribuir para o nosso bem-estar, por exemplo, a endorfina, a serotonina. E a atividade física, ela ajuda demais a todas aquelas sensações negativas emocionais. Ela ajuda muito, muito, muito uma atividade física, um esporte, uma academia, isso ajuda demais. E outra questão, falei para ele, olha que interessante, você também está fazendo algo muito interessante, que é o quê? Você está compartilhando isso com alguém. E é interessante, quando você estiver sentindo uma angústia, uma sensação assim, estressante, que você procure alguém que você possa conversar, que você possa compartilhar, que você possa ficar mais leve nesse momento. Porque às vezes a pessoa fica tensa porque ela não tem ninguém naquele momento para conversar, para falar, para ela se sentir acolhida, se sentir amada, alguém que a possa ouvir. Isso é muito importante, nós buscarmos isso, as pessoas que possam nos ouvir. E a gente também, quando é assim, é liberado no nosso corpo o que a gente chama de ocitocina, que é esse hormônio que ele pode realmente se traduzir naquela sensação de você estar vivenciando o amor. Porque a ocitocina é o hormônio do amor. Quando você abraça alguém, quando você se sente acolhido, quando você se sente correspondido. Então, às vezes, você dá aquele abraço forte, aquele abraço gostoso e aquele abraço demorado na pessoa, isso te traz uma sensação de segurança, uma sensação que você é amado, que você é amada. Com certeza isso é importante. Olha só o quão é importante estarmos na presença das pessoas que nós amamos. E isso com certeza faz toda a diferença. Então essas são algumas ações que a gente pode adotar quando nos sentirmos assim, quando nos sentirmos ansiosos, quando estivermos com essas sensações de angústia assim em nossa vida, porque ele é normal, mas temos que buscar então de alguma forma fazer com que isso se transforme, não é verdade? Que isso se transforme, que isso não fique da mesma maneira. É interessante que verificamos alguns pensadores que falam, por exemplo, que a ansiedade, essa ansiedade é o preço que pagamos pelo medo do desconhecido. O pensador Friedrich Nietzsche nos diz isso, que é o preço que pagamos pelo medo do desconhecido. Então é justamente isso, quando você está com medo de algo que você não conhece, você pode entrar no estado de ansiedade, no estado de angústia. E essa angústia é aquela dúvida que aflige a nossa alma. Sêneca, o filósofo Sêneca já dizia isso, que a ansiedade ela é essa dúvida que aflige a nossa alma. Contudo, na própria Bíblia Sagrada, ela sempre nos tem uma resposta positiva, algo para nós pensarmos, para refletirmos. A palavra milenar, ela nos diz o quê? O que ela traz para nós? O que a Bíblia traz? Lá em Eclesiastes 3:1, vai nos dizer que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa. Olha só, para nós não ficarmos, não buscarmos, tentarmos controlar, administrar a nossa ansiedade, porque existe sim um tempo para cada coisa na vida. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher, existe tempo para nascer, existe tempo para viver e existe sim tempo para morrer. Então existe um tempo para cada coisa na nossa vida, é o que a Bíblia nos diz. Então vamos buscar, talvez, com essas formas, com esse entendimento, com tudo isso que nós somos orientados, buscar a controlar, a administrar as nossas emoções, a esse, como alguns dizem, que a ansiedade pode ser também esse excesso de futuro, quando nós estamos preocupados demais
preocupados demais com o que vai vir. Às vezes, os nossos medos, às vezes as nossas angústias, esse medo que a gente tem, talvez ele nunca vai acontecer. Talvez isso está somente na nossa cabeça, está somente aqui no nosso pensamento, mas isso às vezes nos apetece, né? Aquilo lá talvez nos tira do nosso ânimo normal do dia a dia. E isso nos traz às vezes uma falta de energia. Então, interessante nós trabalharmos isso para que nós saiamos desse estado de ansiedade, desse estado de angústia, para então nós possamos voltar ao nosso estado equilibrado, ao nosso estado normal. Com certeza, essas ideias, esses pensamentos, essas orientações podem sim nos ajudar a vivermos melhor, a refletirmos para que então essas sensações elas possam ser expulsas quando elas vierem nos apetecer, quando elas vierem nos atrapalhar, quando elas quiserem nos dominar, né? Essa é a hora de você buscar aquela concentração plena, como a gente disse, respirar fundo, buscar um ambiente mais equilibrado, mais calmo, pensar ou visualizar coisas, ambientes positivos, lugares que você gosta, para que isso possa voltar, para que você possa voltar ao seu estado de equilíbrio normal. E como a gente disse, se isso perdurar por mais tempo, o que você tem que fazer? Aí sim, procure realmente um especialista que vai te ajudar, que vai te orientar, né, para que você então isso realmente não se torne crônico na sua vida. E no mais, para a gente terminar aqui, quero mesmo desejar a todos vocês, a você que nos assiste aqui todos os dias, um excelente dia, que você possa vivenciar esse dia das mães, que você tire essa ansiedade, vai lá, dá um abraço gostoso na sua mãe ou naquela pessoa que possa também representar a sua mãe nesse dia. Com certeza, esse dia pode ser um dia muito feliz, um dia bem aproveitado com as pessoas, com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, fique com Deus mais uma vez. E antes, quero lembrar você, você que assistiu, que nos acompanhou aqui até agora, até esse momento, não esqueça de você realmente compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, com os amigos, para que o canal possa continuar a se desenvolver. Também vai lá, se você puder, comente, fale o que você pense sobre isso, sobre esse assunto, traga suas experiências de vida para que nós possamos sim nos interagir aqui cada vez mais. Obrigado mais uma vez a você e que você seja muito, 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 muito abençoado. Fique com Deus, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Então, tchau, tchau!